Seja bem-vindo ao Ouro Porco. O assunto do vídeo é Brasil e Haiti amanhã, sexta-feira, mas eu tô com a camisa do Palmeiras porque hoje eu não tô festivo. Hoje eu tô no clima turma do amendoim e eu vim aqui para cornetar tudo e todos com relação à seleção brasileira. Primeiramente, se alguém disser, qualquer jornalista, influencer, que sabe o time que o Ancelotti vai entrar nessa sexta-feira, tá mentindo. Ninguém sabe. Os jornalistas vão lá nos treinos, vê aqueles 15 minutinhos, mas não tem nada muito certo. Por exemplo, ontem ele colocou o Danilo na lateral direita, no treinamento lá dos 15 minutinhos, e depois colocou o Ederson. Alguém acredita que o Ederson realmente vai jogar? Não. Nesse time tinha Gabriel Martinelli, tinha Fabinho, até acho que alguns jogadores aí podem entrar, mas ninguém sabe. E isso não é uma boa coisa, isso é horrível. E por quê? A gente chega num segundo jogo de Copa do Mundo e tem a plena certeza que tá tudo errado. Mas não tá tudo errado agora. Sempre teve tudo errado. Porque a culpa de chegar nesse ponto e a gente não ter sequer um time base é por conta de um ciclo muito ruim, culpa da CBF, que você começa um ciclo com Ramon Menezes, você passa por Diniz, que treinava Fluminense, treinava seleção, você passa por Dorival Júnior sem convicção nenhuma, e aí fica esperando até chegar o Ancelotti, que teve um ano apenas de preparação. Mas não podemos isentar ele também não, né? Testou, eu entendo que ele tinha que ganhar jogos, então ele convocou ali o que ele sempre teve de melhor, montou o que ele achou que era a sua base, mas não tem, assim, o time coletivamente não tem nada. A gente imaginou que o Ancelotti, pelo estilo dele, a gente fosse ter pelo menos uma defesa segura. E nem isso a gente está tendo. A gente não sabe sequer, de fato, quem seriam os defensores. No primeiro jogo, por exemplo, ninguém quase colocava o Danilo Santos como titular, o Douglas Santos como titular. Dificilmente alguém imaginou que ele não iria com o Danilo e sim com o Ibanez. E, por exemplo, no ataque ali, o Igor Thiago, surpresíssima, se eu não me engano, pelo menos pelo que eu vi por aí, apenas Luiz Felipe Scolari, ele mesmo, né, falou que o Ancelotti iria com o Igor Thiago, e aconteceu isso mesmo. Fora isso, quase todo mundo colocava o Matheus Cunha por ali. Bom, a gente chega no segundo jogo de Copa do Mundo, um treinador que não está passando confiança, não vem bem, nem eu acho que não é só culpa dele, óbvio, né? Teve um ano para trabalhar, mas dava para ter feito melhor nesse um ano aí. Se fosse qualquer outro treinador brasileiro, a mídia estava descascando. Claro, né? Por ele ter o estofo que ele tem, ele acaba segurando bastante as críticas. E lembremos, né? Ele já tem o contrato renovado para o ciclo de 2030, o que me leva a crer que a CBF deve ter tido uma conversa com ele no sentido de, nessa Copa você faz o que der, mas o nosso foco é a próxima. Só que a gente está na Copa agora. E o torcedor brasileiro quer ganhar agora. Então, o ideal era que ele levasse essa seleção o máximo adiante possível e que pelo menos tivesse um padrão tático. A gente não sabe nem o esquema tático, cara. Assim, a maior parte do ciclo dele foi montado para um 4-2-4, sendo que o meio de campo dele titular sempre foi Casimiro e Bruno Guimarães. Né, os 4 atacantes eram Estevão, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. A maioria das vezes era isso. Né? João Pedro foi testado, não se acertou. Né? O Endrick, ele não dava muito espaço. Né? O Neymar não participou desse ciclo de Copa, né? Não tinha nem como. Então, assim, sem o Estevão, ele acabou se perdendo. Então, na estreia foi para um 4-3-3 com o Paquetá, que acaba perdendo a bola ali no primeiro gol, mas não foi o maior culpado, não foi o pior do time. Né, durante o jogo, teve jogadores que foram piores do que ele.
E agora, aparentemente, pelo que os jornalistas estão acompanhando lá nos Estados Unidos, ele está voltando para o 4-2-4. Então, há uma especulação aí bem forte que o Luiz Henrique ganha uma vaga, mas que o Rafinha não sai do time. Possivelmente sairia ali o Igor Thiago. E outro que poderia pintar por ali também é o Matheus Cunha. Então, o Matheus Cunha faria ali uma espécie de meia, não meia atacante, muito possivelmente o Luiz Henrique aberto pela direita, o Vini ali na esquerda e o Rafinha mais livre para atuar pelo meio, né? Aí talvez ele e o Matheus Cunha alternassem ali nessa posição. No meio de campo também, aparentemente, ele testou o Fabinho no lugar do Casemiro. O Casemiro foi muito mal no primeiro jogo. Então, e o Fabinho entrou bem, o que é uma boa. E a outra mudança muito provável, que acho que é o que todo mundo imaginou que ia acontecer no primeiro jogo já, é o Danilo, né, o lateral direito, o zagueiro do Flamengo, pela lateral direita ali no lugar do Ibanez, que também foi muito mal. Lembrando, na verdade, quando a gente fala que um ou outro foi mal, é até sacanagem, porque todo mundo foi mal. Sim, se salva ali minimamente, né? O Alisson, que quase não tocou na bola, não tem nem como criticar, o Douglas Santos, o Vini, que apesar de ter feito o gol, também não fez uma partida boa, perdeu muitas bolas, foi displicente até em alguns lances ali. Fora isso, mas destaque zero, zero mesmo, todo mundo foi muito mal. E assim, a gente deu sorte, porque o Marrocos, pelo primeiro tempo, poderia, né, se tivesse forçado mais, poderia ter saído com um resultado bem melhor. No segundo tempo, não sei se o time dele descansou, tirou o pé, né, e até o Brasil foi até melhor que o Marrocos no segundo tempo. O Marrocos foi chutar mesmo no gol do Alisson, já lá nos 40 e tanto, né? O Alisson fez uma defesa. Mas, de qualquer maneira, assim, é muito triste a gente, como brasileiro, que sempre viu seleções incríveis, mesmo seleções que não venceram, né? Por exemplo, 2010, cara, o trabalho do Dunga, muito bem feito, até ali, né? O time titular era muito bom, aí acaba que você perde peças, aí você tem um jogador expulso e aquele jogo contra a Holanda foi para o espaço, né? Mas, poxa, olha aquela campanha até ali, aquele momento, aquele ciclo de Copa até aquele momento ali. 2014 não vou nem comentar, né? Mas 2018, 2022, a seleção, de repente, até merecia mais sorte, né? Não foi mal, assim, nos jogos decisivos, né? Contra a Bélgica, por exemplo, teve um pênalti lá não marcado, teve uma bola do Renato Augusto que poderia ter entrado. Em 2022, um pecado o Casemiro não ter matado aquela jogada, né? Você perder uma bola, deixar um contra-ataque daquele, faltando 4 minutos, 5 minutos, também é impensável. Mas se você olhar no todo, pelo menos ali o time tinha um padrão, você sabia quem ia ser o titular, quando entrava o reserva você sabia muito bem quem ia entrar, e agora a gente não sabe nada disso, né? E a gente ainda tem algumas outras coisas assim que deixa a gente até mais puto ainda, que é, por exemplo, um circo daquela convocação, né, cara? E quando a gente vai olhar algumas coisas assim, muito sem coerência. Por exemplo, eu acho que talvez poucas pessoas discordem, mas o principal jogador, desde que o Ancelotti assumiu, foi o Estevão. O Estevão foi o melhor jogador dele, era o jogador que tinha mais gols, era o que estava apresentando o melhor futebol, uma liderança técnica dentro desse time. Bem, o Estevão machucou. Aí o Ancelotti vai lá e convoca o Neymar, todo mundo e aplaude, aquele circo todo lá na convocação. Eu entendo, cara, tudo que o Neymar traz, tudo que o Neymar representa, de fato ele é o melhor jogador que a gente produziu nos últimos tempos, mas, cara, Neymar não joga bola há 4 anos, pelo menos, desde a última Copa. Né? Qual é o grande jogo do Neymar nesses últimos 4 anos? Não tem. E aí ele é convocado, né? Depois aparece a informação de que ele tinha um edema, depois esse edema já era uma lesão, e aí ele ia voltar ali no amistoso contra o Egito, e já não voltou contra o Egito, não, mas para estreia da Copa ele vai estar pronto, e não estava pronto, mas contra o Haiti ele vai atuar, e aparentemente não vai atuar, né? A notícia é que ele já está correndo no gramado, fazendo trabalhos ali com bola, mas
muito pouquinho, né, pouco tempo, e agora conversa que ele vai estar pronto para o jogo contra a Escócia. Mas vai estar? E se estiver, em quais condições? Então, há quanto tempo ele não joga um jogo? Né? Desde lá, o jogo do Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. Né? Cara, e aí você convoca o cara machucado e o Estevão, que deu até entrevista dizendo que já poderia estar jogando ali, dia 4, dia 5 de junho, se eu não me engano, ele deu essa entrevista, que ele já poderia estar jogando, foi cortado. Tem que ver realmente se ele poderia estar jogando ou não. Mas, assim, são muitas informações complicadas. Até agora, né, o corpo médico da seleção brasileira não se manifestou sobre esse caso Neymar, né? Tinha uma desconfiança de que o Santos escondeu essa lesão de propósito. Mas, poxa, a seleção brasileira tem um corpo técnico ali, né, um corpo médico que poderia ter avaliado. Ele tem condições, não tem condições. De qualquer maneira, ele foi convocado. Eu acho até que o Ancelotti não quis comprar essa briga mesmo, sabe assim, né, se ele não convoca o Neymar, ia estar todo mundo, depois dessa estreia, cobrando que o Neymar entrasse em campo, e só não vão cobrar para ele estar em campo agora, porque ele não tem condições de estar em campo. Então, assim, é muito triste a gente ter aberto mão de outros jogadores, né? Ou seja, a gente poderia ter outras opções, e não tem. Né? Não tem. Ah, ele pode vir, pode, mas assim, vai estar? Eu já estou cético de que de fato ele vai estar pronto para jogar, seja lá no mata-mata. Né? Vamos supor que ele esteja aí disponível contra a Escócia, que tende a ser um jogo brigado, pegado. A Escócia vai provavelmente, a depender dos resultados aí, entrar contra o Brasil para se defender. E aí o Neymar vai entrar nesse jogo para tomar pancada. Então, assim, a gente não vê. Conversando com o Clebinho aí, né, a gente, para fazer a gravação desse vídeo. Na verdade, esse vídeo ele foi gravado ontem, mas acabou dando problemas técnicos e eu estou tendo aqui que trazer a pauta sozinho por questões logísticas. Cara, a intensidade do que tem sido vários jogos dessa Copa, como por exemplo, França e Senegal, a intensidade que foi, né? O resultado de 3-1 diz muito sobre a França, mas diz pouco sobre Senegal, que jogou muito bem. E no primeiro tempo, não seria loucura se Senegal saísse com 2-0, e aí seria outra partida no segundo tempo. Mas o que eu quero chamar a atenção é a intensidade do jogo. Equador e Costa do Marfim. Jogo pegado, intenso, do início ao final. Sim, um vigor físico das duas equipes. Japão e Holanda. Né, cara? Então, assim, jogos onde você olha assim e fala, cara, o Neymar não vai aguentar, esse ritmo ele não aguenta. Se outros jogadores da seleção brasileira que estão bem melhores fisicamente, já, assim, você vê que contra o Marrocos não conseguiam pressionar a saída de bola. Então, assim, eu não consigo acreditar que o Neymar vai ter essa intensidade, eu conseguir fazer alguma coisa. Ah, mas ele é um gênio, ele pode achar um passe? Pode. Isso aí, fato, ele pode. Vamos ver nem se ele vai ter espaço para isso com essa intensidade de jogo que a gente está vendo. Né? E como liderança, cara, não sei se o Neymar, assim, eu sei que todos os jogadores o admiram muito. Né? Todos os jogadores da seleção que estão ali, principalmente os mais jovens, o admiram demais, até porque, de fato, ele é o melhor jogador que a gente produziu nos últimos anos. Sim, sem sombra de dúvida. De longe ele é. Mas, como liderança, eu não sei se ele exerce, de fato, essa liderança. As informações eu não tenho e também nunca ouvi falar que ele era realmente uma liderança, tipo assim, estilo Dunga ou qualquer coisa do tipo assim, né, que exercia um papel de liderança para a equipe toda. Sinceramente, essa informação eu nunca tive. E assim, fica até complicado, né, quando a gente vê o Messi, por exemplo, estrear nessa Copa, todo mundo desconfiando, né, falando que a Argentina estava comemorando o título de 2022 até hoje, como que ela ia entrar, e a gente viu que a Argentina entrou muito bem e o Messi simplesmente fez história, né? Hoje já é o maior artilheiro da Copa ao lado do Klose, possivelmente vai passar, tem o Mbappé ali no retrovisor, que possivelmente depois vai passar o Messi também, porque o Mbappé ainda tem algumas Copas pela frente, e é um monstro, né? No último jogo o Mbappé jogou mal, gente. Você vê o jogo da França, o Mbappé jogou mal, teve hora que brigou com a bola. E assim o cara faz 2 gols, e assim, 2 belos gols. Né? O último, assim, o Senegal vai lá, faz o gol,
e o cara, no finalzinho ali, já acha um chutaço e não deixa Senegal nem sonhar em buscar aquele empate. O Messi, para bem da verdade, já que eu citei o Messi, merecia ter sido expulso, né? Mas deu uma solada na panturrilha do jogador da Argélia. Acho, inclusive, que se fosse qualquer outro jogador do futebol mundial, seria expulso, mas ele não foi. E aí depois ele fez história, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu sempre falo, né? O Pulgar merecia ter sido expulso na final da Libertadores. Merecia, cara. Não tem, mas não tem nada. Ele merecia ter sido expulso. Mas ele não foi. E o Palmeiras deveria ter jogado melhor com ele em campo. Né? O Palmeiras não pode chorar essa derrota porque o jogador adversário não foi expulso. O Palmeiras jogou mal aquela partida. E no caso do Messi, o Messi não tem culpa de não ter sido expulso. Ele fez o lance, o juiz não expulsou. Quem errou foi o juiz. Ele foi lá, meteu 3 gols e faz história, com 39 anos. A bem da verdade, não foi só o Brasil que foi mal nessas estreias. Né? As estreias de Espanha e de Portugal também foram bem ruins. A Espanha é um jogo modorrento. Aparentemente vai depender da individualidade do Lamine Yamal, essa seleção. E Portugal eu esperava muito mais, porque Congo não ficou retraído, tinha espaço, e Portugal foi muito mal, fazendo gol cedo, e mesmo assim jogou muito mal. Mas fico com as palavras do Casagrande. Eu não vou ficar criticando aqui a seleção dos outros. Eu sou brasileiro, eu torço pelo Brasil. Eu quero que o Brasil vá bem. Então eu tenho que cornetar a seleção que eu torço. A seleção da Espanha é problema dos espanhóis, a seleção de Portugal é problema dos portugueses. Então aqui eu vou criticar a seleção brasileira e quando merecer elogio, eu vou elogiar a seleção brasileira. Eu acho que eu nunca tive tão corneta nesse podcast, nem com o Palmeiras, hein? Olha, esse podcast não, desse canal. Brincadeira, seleção brasileira. Olha o que você me faz passar. De qualquer maneira, na minha cabeça, não importa o time que vai entrar com o Haiti, o Brasil tem que ganhar e tem que ganhar bem. Então, no final, eu tenho que dar um palpite e, dito tudo isso, Brasil 5, Haiti 0. E você? Palpita aí também, né? Fala o resultado que você acha que vai ser esse jogo. Brasil goleia? Brasil vence apertado? Ou vai ter zebra, Deus me livre? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de enviar para os amigos, curtir, comentar, nos seguir nas nossas redes sociais, né? O Instagram, @ouroporco. Muito obrigado e valeu!